antes dessa cerimônia de posse do novo ministro da Justiça, o presidente da República convocou para o Palácio do Planalto uma reunião enorme, com praticamente todas as autoridades de Brasília, sem contar com o Congresso Nacional. Essa reunião aconteceu lá no Palácio do Planalto. Vocês estão vendo aí a foto com os nomes de todos que participaram dessa reunião. Lula, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, o novo ministro da Justiça, Wellington César, Sidônio Palmeira, da Comunicação Social, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, André Rodrigues, que é diretor-geral da Polícia Federal, Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, que tem tudo para assumir o lugar de Fernando Haddad já a partir de fevereiro ou março, já que o ministro vai deixar a Fazenda. Robson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, e Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central. É importante vocês olharem para a composição dessa reunião, porque as coisas em Brasília não acontecem por acaso, não acontecem à toa. Essa reunião não estava na agenda oficial de ninguém. Ela aparece na agenda oficial depois dela já ter acontecido. Desde então, o governo tem feito um esforço para explicar que foi uma reunião sobre crime organizado. Mas qual é o contexto que a gente está vivendo hoje e que levanta os questionamentos sobre o porquê dessa reunião? Nós temos toda a operação do caso Master com a crise institucional que já está instalada no Brasil, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal, na pessoa de Dias Toffoli, avançando sobre as prerrogativas da Polícia Federal, sobre o Banco Central, Tribunal de Contas da União. A Folha de São Paulo trouxe essa semana a informação de que o ministro Alexandre de Moraes, depois dessa informação foi confirmada aqui pela CNN, o ministro Alexandre de Moraes abriu de ofício um inquérito para apurar se houve vazamento de informação sigilosas de ministros do STF. E essas informações teriam vazado exatamente da Receita Federal. Então, vejam a composição desta reunião convocada de última hora no Palácio do Planalto. É óbvio que quando o presidente da República chama, todos comparecem. O presidente da República não convida, ele convoca. E depois da reunião é que as versões começaram a aparecer. A Juliana Lopes está aqui comigo. Juliana, desde que a gente começou a falar aqui do comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, Dias Toffoli, em especial do caso Master, mas ministro Alexandre de Moraes, o contrato que a sua mulher, a sua esposa fez com o Banco Master, de quase 4 milhões de reais por mês, a discussão sobre o Código de Conduta, todas as operações e as atuações de Dias Toffoli no caso do Banco Master, Tribunal de Contas. Nós temos usado muito aquele ditado, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E essa reunião convocada dessa forma, nesse contexto que eu coloquei, não tem como a gente não levantar essas questões. Fica estranho, né? O Palácio do Planalto juntar todo mundo ali, né? Numa conversa, investigador, também o Banco Central, num momento que a gente não sabe o tamanho dessa crise para as instituições, para onde essa crise vai, se ela vai ser ampliada, quando essas questões todas forem sendo colocadas que envolvem o Banco Master. Agora, vale a gente lembrar que hoje foi um dia de confusão ali no Palácio do Planalto, porque a gente teve essa posse do novo ministro da Justiça, uma primeira fala do ministro da Justiça, claro, né, nesse momento em que ele se apresenta, não é um animal político, vamos colocar assim, é um técnico, e dá uma escorregada, porque foi ali questionado e acabou se embananando na hora de falar. Falei assim, nossa, juntamos todo mundo aqui e falamos sobre o Banco Master. E aí vieram os bombeiros do Palácio do Planalto ao longo da tarde para mostrar que essa não era uma reunião estranha, nem era uma reunião para tratar do Banco Master. Na verdade, era uma reunião para tratar sobre organizações criminosas, que vai ser a principal pauta do Ministério da Justiça num ano eleitoral. Então, a colocação oficial do governo nesse momento é: juntamos todos os integrantes responsáveis por esse assunto de alguma forma, da Receita Federal à Polícia Federal, passando ali pelo Banco Central, pelo Supremo Tribunal Federal, para tratar desse assunto.
como vai ser em 2026 o combate às organizações criminosas, porque isso é uma prioridade para o governo. Mas tivemos um ministro da Justiça que falou ali sobre Banco Master na primeira fala. Só para a gente terminar de explicar o que aconteceu, que foi uma confusão no Palácio do Planalto, ele teve uma segunda fala hoje. E nessa segunda fala foi se explicar, foi aquele momento que a gente mostrou aqui, que ele também tratou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E falou, não, gente, na verdade a gente não estava falando de Banco Master, estávamos falando sobre organizações criminosas. Então, nesse primeiro dia, dá essa escorregada na comunicação, os bombeiros do Palácio do Planalto tentam atuar, porque de fato, e tentam atuar por quê? Porque, de fato, é muito estranho juntar todo mundo ali no Palácio do Planalto, inclusive com a presença do presidente Lula, para tratar, Thaís, desse caso que é delicadíssimo para todas as instituições do Brasil. Ninguém sabe o que vai sair disso, mas tem um entendimento ali interno, só para finalizar, de que sim, os rumos da investigação vão fazer com que o governo tenha que agir, o judiciário também, sobre organizações criminosas aqui no país. E esse é um ponto essencial dessa discussão.